Eu tô aqui já o dia inteiro nessa dancinha, ó. Vocês não estão ligadas o que é ter essa dancinha o dia inteiro na cabeça aqui, ó. A gente tem a coreografia também, a galera lá do TikTok fez. Mas boa noite, oi, oi, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas. Tá começando mais uma live do Hackathon. E aí, meu povo, agora é a última live, né? Oficial, né? Porque a gente vai ter a não oficial lá, que é a da comemoração e apresentação de como que foi o dia do Hackathon lá nas salas exclusivas do Google Meet. Aqui, para fechar com chave de ouro, a gente trouxe convidados especialíssimos, né, meu povo? Nada diferente do que a gente teve no dia inteiro, né? Só convidados incríveis aqui passaram por essa sala. Mas para a gente começar, então, para a gente já dar logo o início aqui, seja muito bem-vindo você que está aqui assistindo diretamente do YouTube. Quero agradecer aqui rapidamente aos nossos parceiros de divulgação. Então, obrigada, Rai TV, nosso patrocinador aqui oficial, né, do Hackathon Espírita. É o nosso pai, basicamente, é a nossa casa, a casa dos jovens do Home Office Espírita. Obrigada, TV7, canal Amigos da Luz, Meninas Espíritas também, tá? Então, todo mundo aqui, ó, tá transmitindo. Mundo Jovem Espírita, Coaching Espírita, Espirituosos, Espiritista Nerd, Cantinho Espírita, Gurizada Espírita, enfim. Muita coisa boa rolou durante todo o dia. Eu sei que o coração deve estar apertado, porque agora a gente vai dar o início à última live com convidados especiais aqui da noite. Mas calma que ainda tem chão, tem muito chão. Então, ó, eu vou chamar primeiro quem é que vai comandar essa live aqui. Serão os grandes responsáveis, a galera da arte, a galera que sente aquela inspiração. Então, venha pra cá, minha amiga, diretamente de Aracaju. Ela mesmo, toda blogueira, ela. Laura Lins. Vem pra cá, Laura Lins. Ai, gente, Boa cadê a nossa noite. intérprete? Caiu? Ué. Eita. Peraí, olha, a nossa Calma. intérprete caiu aqui, não sei o que aconteceu exatamente, mas já a gente vai resolver isso, tá bom, gente? A gente já vamos corrigir. Bom, deve ter caído a internet, alguma coisa a gente já vai ver aqui. Bem-vinda, Laura Lins! Obrigada, Carol! Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui sobre arte e espiritismo com convidados mais do que especiais. Pessoal aí do Espirituosos, um cheiro para vocês. Um cheiro, maravilhosos. Vou chamar aqui também ele, o nerd, nosso nerd preferido da galera, André Pádua, do Espiritista Nerd. Seja muito bem-vindo, amigo. Boa noite, gratidão Carol, gratidão Laura, gratidão Wagner, gratidão Luana e a todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube. É uma felicidade muito grande esse evento, gente. Nosso coração está quentinho, nosso coração está em festa aqui. Então é só gratidão por podermos estar todos aqui juntos com essa galera que está aqui atrás de mim, ó. Só galera, gente boa nesse evento de hoje. Muita gratidão por estar aqui com vocês e vamos lá para nossas reflexões sobre arte e espiritismo. Amei, ó, todo mundo com cenário, tá vendo? A galera de arte capricha no negócio. Não é assim qualquer live, faz um negócio, tá vendo como que é que funciona? E agora eu vou chamar o nosso convidado mais que especial aqui também. Ele que é diretor, roteirista, cineasta, é maravilhoso. Ele que presenteou a gente não, o mundo, com as suas obras, eternizou Kardec nas telas. Ele que também dirigiu, foi responsável aí pelo filme Nosso Lar. Você já viu Nosso Lar? Com certeza você já viu o Nosso Lar também. Entre tantos outros filmes tão importantes para nós espíritas, para o nosso movimento. Seja muito bem-vindo, Wagner de Assis! Carol, querida, boa noite, André, tudo bem? Laura, boa noite.
Parabéns aí pelo evento, viu? Muito bacana. Parabéns aí à Rede Amigo Espírita, todo mundo que está transmitindo. Muito legal, parabéns. Muito bom, seja bem-vindo. E ó, segura aí que daqui a pouco a gente vai começar aqui com o Wagner. A gente vai ter um tempo aqui, vamos tentar explorar o máximo que a gente puder aqui, todos os conhecimentos de Wagner, e já já tem outra convidada super especial, então dá uma segurada aí, viu, meu povo? Então, ó, eu vou deixar na mão dessas criaturas aqui e eu vou embora. Depois eu volto. Tchau! Carol deu uma saidinha, daqui a pouco ela estará aqui conosco de volta. Bem-vindo, Wagner. Prazer, Laura. Seja muito bem-vindo a este evento aqui maravilhoso. Assim, de vez em quando, eu vou ali no direct do Wagner dizer, gente, que obras de arte foram essas feitas, né? Eu vou lá pelo Mundo Jovem, já dei aquela indireta assim, ei, topa aí uma entrevista, o Wagner, topo. Até hoje estou devendo a entrevista, né? De chamar ele aqui. Mas, para quem não conhece, que eu acho difícil, né? Mas, assim, se apresenta um pouquinho, Wagner. Para quem não te conhece, o que é que você faz? Quem é você? Conta pra gente um pouquinho. Nessa vida ou nas encarnações passadas que eu tenho lembrança vaga, né? Rapaz, se você tiver essa lembrança, você pode soltar aí uns spoilers, entendeu? É longo. Eu sou cineasta, sou jornalista, sou cineasta, sou cidadão brasileiro, sou pai, sou marido, enfim, estou aqui, né? Tenho projetos de cinema que algumas pessoas que tem filmes lançados, né? Que as pessoas gostam e curtem. Além do Nosso Lar, da menina, eu gosto de lembrar sempre a Menina Índigo, que é um trabalho que eu curto bastante. O Amor Assombrado, que está agora também nos streamings. Participei em novelas, aprendendo muito, né, do trabalho de escrever uma novela. Fui colaborador, né, da Elizabeth Jean, em 2 novelas que me orgulharam muito de ter feito, que foram Além do Tempo e Espelho da Vida. E, enfim, sou um contador de histórias, né? Sou alguém que gosta, que como jornalista por formação inicial, e o cineasta veio depois, eu gosto de contar história, e às vezes histórias ficcionais, histórias reais, mas eu acho que a gente se conhece, a gente se acha, a gente se encontra através das histórias. Sempre foi assim, né? Na história da humanidade, né? E esse que eu acho que é isso que eu posso me definir, alguém que gosta de contar história e tenta contá-las bem dentro dos meios específicos, né? Dos meios aos quais elas se destinam. Bom, então, assim, para dar início, aproveitar bastante, extrair bastante, né, tudo que a gente puder da melhor forma possível aí do Wagner. A gente quer saber de você, primeiramente, qual é a sua percepção de arte e espiritismo, seja dentro ou fora desse movimento espírita? Essa é uma pergunta boa, viu, Laura? A arte é uma coisa árdua de se definir, né? Assim, a definição de arte ela passa por diversas abordagens, diversas conceituações, enfim. Eu acho que até do ponto de vista espírita também, os espíritos, manifestação do espírito, né? A arte como manifestação do espírito num conceito maior, mas que também esteja inserido dentro do nosso conceito do que seja o espírito, né? Então, acho que é uma das grandes manifestações do espírito humano, talvez a manifestação que nos coloca em algum lugar no mundo, né? Enfim, e essa dificuldade de você cercear, ou seja, de você definir o que é arte, até por algo que seja arte de fato, ele comunica, ele atua, ele encontra as pessoas de formas diferentes, então as pessoas vão ter diferentes acepções do sentido artístico de cada obra. Isso faz parte da obra, né? Faz parte de um processo artístico.
Então, dessa maneira, eu acho que isso torna qualquer movimento de arte muito poderoso para o ser humano em si, né? A arte vem sustentando o espírito humano na Terra, talvez aí há milênios, né? E isso a gente entende olhando do ponto de vista espiritual. Por quê, né? Porque ela é a manifestação das nossas realidades. E eu acho que isso, dentro do movimento espírita, eu tenho falado muito sobre isso. Acho que eu já tive a oportunidade de conversar com o André, com você, talvez, da outra vez, que é importante a gente tentar cercear ao mínimo o movimento artístico do ponto de vista de adjetivo e trazer o máximo de amplitude e abertura de comunicação, de entrega do que seja arte dentro do que se produz no movimento artístico, do movimento espírita em si. Eu sempre falo um pouco, isso é um assunto talvez até seja recorrente, porque é uma boa reflexão, né? Do que se chama arte espírita, ou se é o espírita na arte, que a gente deveria talvez chamar, né? Porque eu penso que se a gente, pelo menos nos filmes, se a gente falar de filme espírita, eu acho que a gente está cometendo um equívoco com o cinema e principalmente com o espiritismo, que não é um gênero cinematográfico, né? O espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, com consequências religiosas, é algo muito além, né, do que seja o movimento do cinema em si. Mas, de alguma forma, o espiritismo ele alimenta diversas manifestações artísticas e alimenta o artista em si, e então tem uma necessidade crescente de continuar se produzindo arte sem adjetivo, porque a arte sem adjetivo ela atravessa as paredes do centro espírita, ela encontra as pessoas em todos os lugares, como um filme, e que não é um filme espírita, mas é só um filme, né? Drama é um gênero, comédia é outro gênero, mas ao mesmo tempo, se você disser que é um filme espírita, do ponto de vista de adjetivá-lo, quem não é espírita pode não querer ver, quem não é espírita vai ver aquela história com algum pré-conceito, e se um dos motivos que a gente está contando histórias que estão ligadas ao espírito humano na Terra, em todas as suas manifestações, é encontrar todas as pessoas, ou seja, é abrir o que a gente chama, né? É universalizar o movimento, eu acho que é uma boa reflexão entender se mais vale o espírita na arte do que somente a arte produzida com o adjetivo de ser espírita. Mas é algo, talvez, Laura, que eu não quero ter respostas definitivas, né? Eu quero ter reflexões em função disso, até porque ninguém consegue circunscrever um assunto como esse de uma maneira tão fechada, né? Tão definitiva, e por isso que vivemos e vivenciamos cada vez mais esses momentos. O que estamos produzindo para o mundo de dentro do centro espírita, né? Ou seja, o Kardec já produziu uma literatura poderosa, e é uma literatura dialética, né? Ela negocia e conversa com qualquer doutrina filosófica, ela negocia e conversa com diversas correntes científicas, e ela, muito mais do que negocia e conversa, ela transcende as diversas correntes religiosas, as diversas tradições religiosas que a gente tem no mundo. Então, por essa natureza universal do espiritismo, eu penso que o que a gente produz a partir da fonte do espiritismo deve ser para o mundo, principalmente arte, principalmente literatura. Tudo bem que é possível produzir arte do centro espírita para as pessoas que participam do movimento espírita, e chamar isso de arte espírita faz parte também. Eu entendo que isso é viável, isso faz parte do que se faz hoje em dia. Mas eu penso que a gente pode, talvez, dar um passo a mais. A gente pode, talvez, fazer música para todo mundo e não fazer música obrigatoriamente para o centro espírita somente. É arte, né? A arte vai tocar o nosso espírito, a arte vai tocar o nosso coração, pintar para todas as pessoas,
produzir poemas para todas as pessoas. Os poemas que vêm da psicografia do Chico Xavier são poemas maravilhosos, que podem ser lidos em qualquer lugar, não é poema espírita. É um poema que foi trazido por um espírito através de um médium, mas é um poema. E você circunscrever um poema, eu acho que é uma maldade com um poema, né? Que ele merece encontrar todas as pessoas. Então, acho que assim, como um início de reflexão, para encerrar essa primeira fala, temos nas nossas mãos um produto, falando uma linguagem muito capitalista, mas não querendo ser capitalista a esse extremo, nós temos um produto sensacional, temos um conhecimento espetacular, temos um legado que o mundo vai descobrir, que é a obra de Chico Xavier, a obra de Divaldo Franco, a obra literária que os espíritos têm deixado no Brasil. Não é uma obra para se acabar daqui 10 anos, é uma obra para se exportar, é uma obra para se manifestar, para se estudar. Daqui 20 anos a gente vai estar estudando Joana de Ângeles. Né? Daqui 20 anos a gente vai estar apaixonado pelos livros do Emmanuel, e daí por diante. Né? Então, é uma reflexão importante e acho bacana o título desse encontro aqui, né? A arte é um movimento transformador, a arte tem salvado as vidas nesses tempos de pandemia, e isso a gente não precisa cercear a arte, a gente não precisa adjetivar a arte, a gente precisa produzir arte. Perfeito. Posso já fazer a minha questão aqui, Laura? Então, vamos lá, então. Aproveitar Wagner aqui conosco agora. Continuar aproveitando. Primeiro, antes de fazer a pergunta a Wagner, a questão, né, para ele, queria mandar um abraço para a galera que estava na sala de estudos com a gente mais cedo. A gente ficou por 3 horas tendo um debate, escutando pessoas maravilhosas, incríveis, e está todo mundo aí com a gente agora no bate-papo aqui, através do YouTube, do Facebook. Então, um grande abraço para vocês, e a gente vai tentar colocar alguns aspectos do que a gente debateu aqui para o Wagner também. Wagner, além da gente, inclusive, seu trabalho é sempre um norteador para a gente ver como é que a gente vai, para que lado a gente segue, que caminho vai, quais são as características, as pedras no caminho para desenvolver o que a gente quer desenvolver em termos de arte espírita. Agora, a questão que eu quero fazer a você, Wagner, é a seguinte: a gente tem um ponto que é fundamental quando a gente vai falar sobre arte, que é a questão de fazer a arte em si. E isso dentro das características da doutrina espírita e de características também espirituais que são essenciais para o nosso tempo. E aí eu queria perguntar a você, na perspectiva, dentro de uma perspectiva da casa espírita e fora da casa espírita, quais são os nossos desafios para fazer, né, fazer a arte, executar, ter a atitude de fazer aquela elaboração criativa que vai desaguar em cima da arte, daquela demonstração artística? Quais são os nossos desafios para fazer isso dentro e fora da casa espírita? Consegui ser claro o que eu queria falar? Claro, André. Acho que assim, é fundamental essa sua proposição, porque isso é o germe de qualquer movimento artístico, né? É a semente de qualquer movimento artístico. E assim, e antes de você regar a semente, eu acho que são necessárias aí algumas perguntas fundamentais, e perguntas às quais eu me faço antes de mergulhar num filme qualquer que seja, né? E aí, por isso que eu sempre busco inverter como concepção a ideia do artista espírita. Eu gosto de pensar que é o espírita artista, mas é uma concepção minha, tá? Porque, e vou dizer por quê. Porque quando você se pergunta o que eu quero fazer, a segunda pergunta que você faz eu gosto de fazer música. Para quem que eu quero fazer música? Que música eu quero fazer? Como eu quero fazer esta música? Se eu gosto de escrever poesia, eu vou fazer as mesmas perguntas trocando a palavra música por poesia. Se eu quero fazer cinema, se eu quero fazer audiovisual, é uma pergunta muito clássica que a gente se faz, inclusive quando alguém eventualmente chega com um projeto para me mostrar. A pergunta que eu me faço depois de ouvir o projeto é: o que você pretende com esse projeto? Eu, quando pensei em fazer o Nosso Lar, eu falei para o presidente da FEB, o Nestor Mazotti, querido amigo, seu Nestor, a gente tem 2 desafios aqui. Eu gostaria de fazer um filme
baseado no livro para os leitores do livro, mas eu adoraria que o mesmo número de leitores do livro fosse o número de pessoas que não conhecessem o livro e vissem o filme. Era uma proposta. Era um desenho que eu tinha entendido como um movimento de querer. Porque o espírito artista, ele vai direcionar o querer dele, aí sim, de acordo com o que ele aprende no movimento espírita, com o que ele aprende no espiritismo, com a sua capacidade de se transformar ética, moralmente, dentro dos cânones, assim, da didática do movimento espírita. Então é diferente um advogado espírita de um arquiteto espírita, é diferente você ser um espírita arquiteto. É diferente porque o espiritismo ele é base de vida. Ele não é derivação da escolha profissional, ele não é derivação da escolha pessoal. Eu não estou tentando ser, estou um pouco abrangente, mas eu acho que essa primeira pergunta, né, é fundamental. Eu quero fazer uma música, eu quero fazer um coral para a gente cantar no centro espírita. Ok, você vai juntar os melhores barítonos e os melhores cantores do mundo? Não. Você vai juntar as pessoas que querem ir ali cantar, o que é bonito, o que é emocionante. Se isso é bom, sensacional, ou é ruim, ou é mais ou menos, é outra questão. Porque a gente tem aquela mania bacana de não critica, né? Não se critica para não criar melindre, o que é correto, porque você sabe que quando a crítica é mal feita, ela é mal recebida. E daí o melindre, né? A gente entende, o espiritismo nos explica isso tudo. O espiritismo nos explica que se você for falar de uma maneira ruim com uma pessoa, você está produzindo uma sintonia ruim, né? E aí, assim, você não está sendo construtivo, etc. Mas se você quiser fazer música para o mundo ouvir, para ser um coral, etc., você vai ter que chamar músicos afinados. Você vai ter que chamar pessoas que saibam cantar. E isso é um diferencial de muita gente que, às vezes, tem um certo talento, gosta de produzir, mas não tem muito talento, e isso é um diferencial, sim. Então, para você descobrir o quanto talento você tem, se esse talento vai te colocar em algum lugar, você tem que fazer. E quando você fizer, você vai fazer como espírita. Você não vai fazer porque tem que ser espírita. Eu acho que vou fazer uma comparação, vou tentar fazer uma comparação que vamos fazer um filme para fazer sucesso? Vamos fazer um filme para fazer sucesso. Então, a gente vai pegar 2 atores conhecidos hollywoodianos, vai pegar um roteiro que tenha romance, aventura, drama e comédia, você vai pegar uma história que tenha 2 ou 3 viradas, uma meia dúzia de efeitos visuais, e quem te garante que isso vai dar certo? Né? Então, você não parte do pressuposto de que você vai fazer um filme para fazer sucesso. Senão você vai tentar um modelo que é um modelo de sucesso dos outros, não é o seu modelo de sucesso. E a arte tem a ver com experimentação. A arte tem a ver com você colocar o que é seu no produto. E isso é bacana, porque aí sim, se você é espírita e vai fazer música, você sabe que determinadas músicas produzem determinados sentimentos. Você sabe que determinados gêneros produzem determinadas reações nas pessoas. Então, isso lida com a sua forma de entender o mundo. Isso é diferente de você colocar... No fundo, eu estou aqui querendo colocar o espiritismo acima de qualquer coisa. As pessoas vêm falar assim, você está falando... Quando você fala contra a arte espírita, você está indo contra o espiritismo. Eu falei, gente, é justamente o contrário. Eu estou indo a favor do espiritismo como base de qualquer coisa. Como base de qualquer manifestação literária, musical, de pintura. E isso faz um diferencial. Porque nós vamos começar... Eu conheço um monte de artista que é espírita e não declara. E por quê? Porque é fundamental que na obra dele as pessoas vejam a obra. Mas você que vê que a obra é tão linda. Eu conheço um monte de artista que não é espírita, mas é um homem de bem. Então, se ele é um homem de bem, tá bom, né? É aquela história do Chico Xavier, da mulher que chegou perto dele, o Marcel Souto-Maior conta essa história, eu já decorei, né? A mulher chega perto dele e fala assim, meu marido, Chico, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom dono de empresa, um bom funcionário, se não me engano, ele é um bom cidadão, ele só tem um problema, ele não é espírita. O Chico virou para ele e falou assim, não mexe não, deixa ele ser... Tá aí, né? Encontros com o Chico Xavier. Obrigado, Laura. Tá nesse livro, né? Então, deixa ele ser como ele é. E aí, eu acho que aí
Inclusive, eu trouxe essa história hoje, lá no Mundo Jovem, Aí, na live, Captei. que é justamente a conversão de marido. Assim. E aí, eu lembro muito, eu acho que a gente está longe disso, mas aí e aí eu penso mais na questão do movimento espírita em si. Eu lembro de um texto do Leon Denis, que eu não sei se está no Problema do Ser ou no outro livro do Leon, que ele fala, o espiritismo ele é a religião do futuro, porque ele vai ser o que as pessoas fizerem dele, né? Mas ele é a religião do futuro. Significa, então, que as religiões tradicionais, dogmáticas, elas vão, aos pouquinhos, sendo descascadas, elas vão sendo transformadas. Então, a manifestação de um artista que tem em sua natureza o melhor que o espiritismo codificou, essa manifestação é sensacional. Mozart não era espírita, nem existia o termo espírita, mas ele é um espírito evoluído. O cara morava em Júpiter. Aliás, é uma pena eu ter tirado essa cena do filme. Foi uma das sequências que eu tive que tirar. Foi toda a sequência do Mozart, né? Eu acabei tirando por conta de tempo. Mas, enfim, esse eu acho que é uma grande reflexão, André. E eu acho que essa reflexão ela vai produzir sementes mais poderosas. Ela vai produzir sementes que não sejam melindradas com a crítica e que queiram ser melhores frutos quando produzirem. Ela vai querer produzir melhores frutas, né? Melhores produtos para as pessoas. E isso vai fazer com que esse entendimento do espiritismo esteja na vida da pessoa. E aí meio é a mensagem. Estou fazendo uma miscelânea aqui, mas é exatamente isso. No final do filme Nosso Lar, a gente recebeu uma mensagem dizendo assim: tão importante quanto o filme na tela é o filme que vocês vivenciaram fazendo o filme. E isso eu nunca mais esqueço, porque se você for fazer um filme e que seja um saco, que seja doloroso, que seja briguento, não vai ser igual, você não impacta na tela o prazer de ter feito o filme. E isso é espiritual. Isso está lá na codificação espírita. Então, para os novos artistas, eu acho que mais do que nunca é se definir do ponto de vista o que eu quero, o que eu vou conseguir fazer. E não tenho dúvida que a espiritualidade vai ajudar com ou sem adjetivo, com ou sem carteirinha. E isso, para mim, engrandece o espiritismo. Isso, para mim, faz bem ao espiritismo. Eu fico apavorado se alguém fala, vamos ao cinema porque somos espíritas e temos que prestigiar o espiritismo para ver o filme. Não faz isso. Vá ao cinema porque o filme é bom. Vá ao cinema porque você está interessado em ver o filme. Porque você não vai ao cinema para ver manifestação religiosa. Para isso, você vai ao centro espírita, para estudar o espiritismo. Você vai ao cinema para curtir aquela história. E você leva outras pessoas porque você gostou. Não leve outras pessoas pelo bem do espiritismo. O espiritismo não precisa disso. O espiritismo precisa de pessoas que o vivenciem como mensagens. A divulgação que o Emmanuel diz que a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina espírita é sua divulgação, não é isso que ele diz. O livro é Estude e Viva, vão lá checar. Em outras palavras, o que o Emmanuel diz o espiritismo ele necessita de uma espécie de divulgação quando você o vivencia à luz da doutrina cristã. Ou seja, quando você se transforma, isso está nos Mensageiros, né? Está lá nos primeiros capítulos do livro Os Mensageiros. O livro, eu mais do que escrutinei o livro, porque ele é base do filme 2, né? Então eu acho que eu decorei o livro atualmente, mas assim, seja você uma carta viva desse troço. Não vá lá mentir, porque senão é mentiroso. Então, artistas, tem milhões vindo por aí. Essas manifestações do espírito humano depurado, essas manifestações vão nos transformar. Mas se você pensa que você tem que cercear a sua arte porque você tem que colocar palavras que sejam do costume do movimento espírita, que você esteja colocar indicativos que sejam do costume do movimento espírita, você está deformando de alguma forma algo que é natural seu. Isso é palestra. As palestras, elas por natureza são assim, né? As palestras boas do Divaldo, do Raul Teixeira, do Haroldo, dos bons palestrantes, eles falam de questões que são abrangentes
E depois eles mostram por que essas questões são abrangentes e estão relacionadas com a doutrina. Eles trazem o aspecto doutrinário. Isso, no contexto de palestra, funciona, porque é um movimento de comunicação direto. Você fala, eu entendo ou não, mas é uma comunicação direta. Agora, quando é uma manifestação artística, você não pode ser direto assim. Enfim, eu vou ficar me estendendo. Vamos nessa. Wagner, aqui os comentários estão bombando. E o pessoal dos espirituosos está aqui querendo saber uma coisa. Wagner, você pensa em algum dia produzir Paulo e Estevão? Disse que nunca te pedi nada. E eles claro ainda complementam. Mas se não para Paulo e Estevão, quais os próximos projetos de filmes com temáticas espíritas? O pessoal já quer aqui o famoso spoiler, Wagner. Não tem problema. Assim, olha só, espirituosos é um termo maravilhoso, né? Porque ele tem duplo sentido, né? Então ele fala para qualquer pessoa. E assim, qualquer coisa que vocês produzem dentro de algo sob o guarda-chuva de espirituoso é muito bacana, porque cumpre uma função, né? E mesmo na comédia, a gente é óbvio que existem os exageros devem ser comedidos. É óbvio que existem os erros, e os erros devem ser redimidos para serem apreendidos. Que nem eu estava falando outro dia, eu já vou falar de spoiler, tá? Mas assim, outro dia eu estava falando com um amigo numa discussão, e uma pessoa falou assim, mas então o espírito não pode produzir heavy metal? E aí o outro falou assim, mas eu gosto de rock. Eu falei, olha, se você entender e produzir algo que toque o espírito do outro como uma boa manifestação artística, talvez você consiga produzir heavy metal. Mas se você entender que assim a vibração sonora daquilo produz alguma coisa diferente nas pessoas, talvez você mude a batida. Né? Assim, existem estudos científicos do som de 432 Hz, 428 Hz, 500 e tanto, assim, as vibrações sonoras têm uma potência muito grande sobre nós. E eu acho que, assim, quanticamente, a voz, a palavra, a ideia, tudo que você impregnar na sua canção vai estar lá fazendo um movimento na vida das pessoas. Eu penso muito, 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 muito em cada palavra que cada personagem está falando, porque eu sei que as outras pessoas do outro lado podem receber de uma maneira diferente. Nos anos 90, eu escrevi roteiros para Xuxa, né? Quando eu comecei minha carreira, eu escrevi Xuxa e os Duendes, Xuxa Popstar. Eu fui roteirista desse filme, né? Um dos roteiristas, com a Vivian Pell como uma parceira. E eu lembro muita clareza que eram filmes para criança, né? Obviamente, filmes que você ia ter... E aí a Xuxa, como duende, ela tinha que falar umas palavras mágicas lá. Aí a gente foi pesquisar uma palavra e a gente achou 3 palavras incríveis. E a gente botou as palavras botou as palavras no roteiro. E nas leituras do roteiro, aquelas palavras sempre saltavam ruim na leitura. E aí eu fui procurar o entendimento daquelas palavras. Eram palavras que eram ditas durante os processos inquisitórios. Então eu estava colocando no roteiro palavras que se diziam oficialmente em reuniões de inquisição de 400 anos atrás. Eu falei, gente, mas nem pensar. Né? A gente cortou, inventou qualquer outra palavra, mas você vê, quase que você está, de uma maneira, produzindo algo que você não tem que produzir nas outras pessoas. Então, enfim, para a gente produzir Paulo e Estevão, a gente tem que pensar que tipo de filme que a gente quer falar sobre Paulo de Tarso. É um filme em português? É um filme em inglês? É um filme com padrão hollywoodiano? É um filme para o mundo inteiro? É um filme para cinema? É um filme que pode ser série, etc. Então, eu quero fazer, adoro, já estou na fila lá, mas assim, tem que ter dinheiro, né? Então, assim, não dá para a gente, vamos produzir, produz. Não é assim que funciona. Não, o nosso lar está atrasado, pelo menos, tirando o tempo da pandemia, nosso lar 2, desculpa, está atrasado aí desde 2013, 2014, que eu estou tentando fazer o filme. Isso significa, assim, resiliência, resistência, entendimento e todas essas coisas que fazem parte de um produto como o cinema, claro. Então, a gente tem aí o Nosso Lar 2, que é um próximo filme que a gente vai fazer. A franquia Nosso Lar é uma franquia, vai ter o 3, e eu estou namorando a ideia de fazer o 4, mas vai ter o 2, o 3, e
E assim, agora a franquia é da Disney, né? E a Disney não produz filmes como o Nosso Lar. Então, dentro do conglomerado Disney é a Buena Vista, muito provavelmente, que vai estar trabalhando, mas é a Disney. Olha que engraçado. Ainda brinquei que a gente ia virar parque temático, né? E o pessoal da Disney morreu de rir, os executivos da Disney morreram de rir, né? Mas e talvez a gente não precisasse nem fazer o parque temático, né? Era só dar um pulinho espiritualmente no parque temático e voltar, né? Mas é o Nosso Lar 2, é um projeto oficial que a gente vai fazer muito em breve. Eu tenho um projeto de fazer um documentário definitivo sobre Chico Xavier, um documentário grande, daqueles que você gasta tempo vendo, para que a gente possa exportar em 200 e quantas línguas a gente puder, para que as pessoas fora do Brasil, principalmente, as pessoas no Brasil entendam e conheçam o máximo possível de Chico Xavier. Vai fazer 20 anos que o Chico desencarnou, e a gente tem 600 lugares, fontes diferentes sobre Chico Xavier. Então, sem nenhuma pretensão de inventar a roda, contar para quem não conheça, assim, vê esse filme aqui, de 2h30. Veja esse filme que você vai saber quem foi Chico Xavier de uma certa maneira. É óbvio que, mas a vida do Chico não cabe em 2h30, mas aí, artisticamente, você consegue produzir algo que seja sintético e possa fazer uma boa apresentação. Da mesma forma como não dá para contar Kardec em 1h40. Hello! Mas ficou faltando isso, ficou faltando aquilo. É óbvio que ficou faltando, né, meu povo? Não dá para fazer um filme de 2h90, né, que eu brincava. Não rola. Né? Então, assim, tem que escolher. E você escolhe o que você entenda que seja síntese. E se alguém quiser saber mais sobre o Kardec, tem a biografia do Marcel, tem a biografia da FEB, né? Tem um monte de material para procurar. E, assim, se a gente puder um dia fazer o Kardec 2, a gente vai fazer o Kardec 2. Não é um projeto, né? Mas, enfim, se tiver que contar outras coisas. Então, assim, eu posso dizer para vocês, porque isso é uma informação pública, tem mais outros 2 projetos, dentro dos 18 projetos que a gente está desenvolvendo, do que eu posso falar oficialmente. A gente tem um filme que eu amo, tanto quanto talvez tenha sido um dos roteiros mais difíceis pelos quais eu tenho trabalhado, que é o filme sobre a vida do Emmanuel. Mas não é a vida do Emmanuel só Emmanuel, é a vida do Emmanuel, entende? Assim, é um filme que começa no ano de 62 a.C., quando ele era o avô dele ainda, né? Quando ele era cônsul romano e conspirava contra Marco Túlio Cícero, junto com Catilina, etc, etc. Esse é um filme que ele existe, é um filme que vai ser feito com a Universal. Ele vai cobrir uma parte do Há 2000 anos, dos 50 anos, do Ave Cristo, e isso vai servir como um spin-off depois para esses 3 livros virarem série. A gente está trabalhando muito em cima disso. E o último filme que eu posso falar atualmente é o filme das Irmãs Fox, que esse também está muito na beira da gente conseguir viabilizar financiamento. É um filme falado em inglês, é um exercício muito ousado, mas a gente entende que o filme deva ser falado em inglês. E o The Fox Sisters, né, que é o título provisório, também é um filme que a gente vai fazer com a Universal Entertainment, né, que é um produto dos Minions. É a empresa que eu falo para o meu filho, é a empresa que produziu os Minions e o Jurassic Park. Mas, pai, você vai fazer filme com eles? Eu falei, mas aí é um outro filme, é outro tudo, né? Enfim, acho que eu falei bastante, né? Olha, eu posso falar, Wagner, que quando eu assisti o Nosso Lar no cinema, eu chorei no cinema, assim, eu nunca chorei no cinema na minha vida, foi a primeira vez que eu chorei no cinema. E, assim, toda vez que a gente assiste esse filme, toda vez que a gente assiste a Kardec, a gente tem uma outra percepção do filme, ele toca nosso coração de maneiras diferentes cada vez que nós assistimos o filme. E agora você dá um caminhão de spoiler pra gente, e nesses tempos tumultuados, tempestivos que a gente vive, olha, dá um alívio, dá um calorzinho, dá um negócio bom no nosso coração, como diriam os mineiros, dá um negócio bom no nosso assim, coração. A minha proposta é eu acho que a gente precisa de esperança nesses tempos sofridos do nosso país, a gente precisa trabalhar, porque é o que nos resta, então, e a gente tem, de alguma maneira, a possibilidade de em casa, né? Eu estou em casa há meses, né? A gente vai na produtora muito parcimoniosamente, e os editores estão em casa, etc, etc.
E isso me permite escrever, me permite estudar, me permite negociar contrato. Falei, o que eu posso fazer de casa? Com o computador aqui, eu posso escrever, pesquisar, pensar e negociar contrato, ficar tentando finalizar projeto, ficar tentando acertar patrocínio, que é uma outra via de mão dupla para quem quer produzir arte, voltando ao tema de vocês, né? Para quem quer produzir arte, e arte em grande escala, isso quer dizer também... Peraí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E quem quer produzir arte em grande escala vai precisar de patrocinador, vai precisar de quem o financie, né? E isso tem que estar pronto para isso também. É uma outra pergunta que o artista tem que se fazer. Eu quero viver da minha arte, como eu vou viver da minha arte? Ou eu estou satisfeito em tocar o meu violão, em cantar as cantigas e está tudo certo? Bom, mas essas perguntas precisam ser respondidas antes de um processo inicial. Pronto, falei? Ó, o pessoal tá dando para me ouvir? Estou te ouvindo. Vou tentar ser mais rápido nas respostas, para a gente responder mais coisa. Vamos lá. Não, o pessoal aqui fez um monte de perguntas e eu tenho a dizer, gente, que a gente não vai conseguir responder a todas, mas vai vocês fazendo, podem vai fazendo. seguir lá. Vamos ver se eu consigo responder com respostas com frases curtas. Eita, olha o desafio que o Wagner tá jogando aqui. O pessoal tá querendo saber aqui, ó, o Jordan colocou, Wagner, você acha que nós, do movimento espírita, estamos em uma bolha em relação a uma arte? Se sim, como você pensa que podemos superar essa barreira? Uma frase aqui vai ser complicado. Não, mas, Jordana, você acha que vale a pena ver o que eu falei muito no início, os primeiros 10 minutos? Acho que, dependendo do tipo de arte que você quer produzir, você está numa bolha, sim, mas é legítimo se você quiser produzir arte somente para o movimento espírita. E assim, se você quer produzir arte para o mundo, você tem que inverter a palavra, né? Ao invés de ser arte espírita, tem que ser espírita na arte. Massa. A Gláucia perguntou: houve mais dificuldades para captar recursos financeiros por ser uma obra espírita, no caso do Nosso Lar, primeiro grande sucesso? Gláucia, em uma palavra, sim. Muita. 2 palavras. Demais. Na terceira palavra para falar do Nosso Lar 2. O Lúcio perguntou qual o papel da arte na sociedade e qual a contribuição da arte de conteúdo espírita para a sociedade. Lúcio, eu acho que, também vou me repetir aqui, mas eu acho que a arte produzida por espírita transforma a sociedade. A arte produzida para o mundo como arte transformadora, como arte capaz de conversar, de mexer com o espírito humano, ela é nosso alimento também. É o ar que nós respiramos também. Não é a única coisa, mas é o ar que nós respiramos. E se as pessoas que a produzem são pessoas que estão sintonizadas com a codificação, ou seja, com os códigos do que estão lá no presente no espiritismo, não os códigos espíritas, mas os códigos cristãos, por exemplo, né, sem precisar fazer arte sacra ou arte religiosa, também valem, mas, enfim, nesse sentido, é extremamente transformador. Eu acho que a gente precisa muito mais do que nunca do que arte, principalmente nos tempos pandêmicos e pandemônicos que a gente está vivendo, né? E agora a gente vai para a última pergunta aí do Benício Rios. Wagner, como trabalhar a ideia do fazer com qualidade? Para a gente encerrar essa participação maravilhosa do Wagner, gente. Trabalhando, cara. Trabalhando. Eu acho que a gente tem que se despir de qualquer vaidade, do ponto de vista de eu sou o cara, eu sei tudo, o que eu faço ninguém mexe. Eu acho que a qualidade ela vem com o tempo, sim, é verdade, mas a qualidade vem com sinceridade, a qualidade vem quando você é honesto com o que você está fazendo. E você não vai ser o Neymar, né? Você não vai ser o Caetano Veloso,
você não vai ser o Gilberto Gil, mas você vai ser o Benício, que toca a música, que toca as pessoas e pronto. É importantíssimo também aqui, vale a pena lembrar sobre isso, as pessoas hoje passaram a confundir muito artista com celebridade. E isso é uma armadilha, né? O movimento artístico, ele é reconhecido e ele estraga o artista porque ele vira celebridade em algum momento, né? E a gente já sabe quais são as chagas da humanidade, orgulho e vaidade, e não tem nada mais fácil de você se iludir achando que você é o cara, ou você é a cara, né? Ou você é a super girl, e isso é tirado de você a qualquer momento. Então, existe uma generosidade, uma incondicionalidade de produzir a arte, que aí sim colocar a arte talvez acima das diferenças, e aí sim trabalhar por ela. Isso é diferente do que é a minha mensagem para o mundo. De repente você pode mudar aquela nota, né? De repente você pode mudar aquela frase, de repente você pode usar um outro ator, de repente você pode escolher uma história mais popular ou uma história menos popular. E assim, o cinema é algo, falando de audiovisual, é algo que se aprende produzindo, não se aprende na prática, na teoria. A gente tem a teoria, estuda-se, e quem disse que na hora que você vai produzir um novo roteiro, você vai lá no livro do Sid Field para dizer qual é a estrutura dramática do roteiro? Você até sabe, mas isso é intuitivo, né? Quem disse que na hora de produzir uma novela você consegue não ser intuitivo? Você é extremamente intuitivo. São 160 capítulos no ar. Você vai dizer que você vai estruturar os 160 capítulos? Né? Não tem ser humano que consiga fazer isso, porque isso é quase desumano, é quase fora do alcance. Então, é o trabalho, gente. Eu trabalho em casa 24 horas por dia. Eu escrevo roteiro, mas escrever roteiro não é digitar roteiro. Escrever roteiro é digerir o roteiro mentalmente, o dia inteiro, o tempo todo. Você está ali com aqueles personagens do teu lado. Às vezes outro dia eu estava na praia, que a gente foi dar uma caminhada. Quando começou a liberar, a gente falou, vamos dar uma caminhada. Era uma terça-feira, estava vazia. A gente foi foi caminhar. E aí eu estava caminhando, cara, comecei a ver ondas batendo e eu estava ligado em alguma cena e eu pensando, ali eu estava descobrindo coisas. Debaixo do chuveiro eu descubro coisas do roteiro, almoçando, jantando, conversando com a minha mulher, conversando com os filhos. Então, assim, isso é um movimento artístico, talvez, de quem se colocou à disposição desse negócio. E muitas pessoas não querem fazer isso. O cérebro, ele é um órgão que ele queima muita energia. Muita. E a gente tende a postergar muito porque cansa pensar, cansa elaborar, cansa voltar e fazer de novo, né? Cansa ler 30 vezes a mesma coisa. Olha, quando chega no final do filme, antes de lançar o filme, eu não consigo mais ver o filme. Eu vou contar uma verdade para vocês. Eu estou desesperado. Sabe aquelas coisas de pré-estreia? Eu não fico na sala, porque eu passei os últimos 6 meses vendo aquele filme todo dia, né? Eu elaborei, eu não dormi, eu ouvi pessoas, as pessoas viram comigo, eu distanciei 3 dias, mas eu continuei pensando no filme, aí eu voltei para a ilha de edição, aí eu fui na colorização. Então, quando chega na hora de estreia, é um ufa tão grande do ponto de vista artístico, você está tão esgotado, que você fica... Eu olho para trás, eu olho para o público, sabe? Assim, eu fico assim, vendo as reações, vendo o André chorar, vendo a galera feliz, entendeu? Ou não, né? Ou rindo, ou não. E é ali que eu aprendo também. Eu saio do realizador e passo a ser o aprendiz. A quantidade de coisa que eu aprendi do nosso lar para cá, e vou continuar aprendendo, passando pelas novelas, pelos outros filmes, e etc, etc, eu vou tentando colocar em prática de alguma forma que não é muito didática, mas é de alguma forma produtiva. E, de novo, a gente tem que se colocar... generosidade com o processo, não é orgulho e vaidade com o processo. E, Wagner, a gente, para respeitar seu tempo também, que você pode estar aqui com a gente te agradece demais pela tua participação aqui nesse hackathon maravilhoso. Eu te agradeço muito por você compartilhar suas experiências, suas reflexões, tudo isso que você viveu em relação à arte, o espiritismo aqui conosco. Vou te pedir, então, para você fazer suas considerações finais, que está vindo aí nossa amiga Carol Oliveira, a nossa querida também Wanda Quelemius, vem logo em seguida. Já está aí com a gente.
A Laura quer falar antes? Você falar? Laura, você quer falar antes alguma coisa? Antes de eu me despedir? Não, só gratidão mesmo. Muito obrigada. E pode ir para as suas considerações finais. Eu acho que a gente ainda está passando por um momento muito duro no nosso país, é um rasgo de dor muito grande. Eu estava vendo que a gente alcançou um número de mortos nas 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. É como se o Brasil tivesse literalmente expurgando coisas muito duras. É muito doloroso ver isso. Eu tenho evitado, inclusive, falar de coisas boas que estão aos pouquinhos acontecendo do mundo cinematográfico, porque a gente está sobrevivendo a esse ataque contra a cultura, a todo esse obscurantismo que vai contra a produção de cinema brasileiro, e a gente está trabalhando muito, pensando soluções, etc, etc. E eu acho que no momento certo a gente vai poder dizer quando as coisas vão começar. Nesse momento eu só quero me juntar às pessoas que estão sofrendo, passando pela dolorosa experiência, né, do isolamento social, dizer que ninguém está sozinho, né, todos estamos sempre juntos virtualmente. Quem estiver precisando de ajuda, liga, entra em contato, manda mensagem, bate na porta do vizinho, ou seja, não se deixem abater por depressão, por tristeza. Isso tudo vai passar. A gente tem que ter o olhar do cineasta que olha de longe e pensa logo na cena seguinte. Então pensem nas cenas finais dessa história toda, né? Ano que vem, pensem em março, junho, julho. Como é que a gente vai estar em setembro do ano que vem? Vamos fazer planos para daqui a um ano e assim, vamos continuar dia a dia. O nosso país precisa dessa força espiritual que emana de quem entende o que está acontecendo espiritualmente com o nosso país. São dias de provas, dias de dores, dias de expiação, e nada mais importa nesse momento, por mais que a gente aqui esteja falando de arte, a gente esteja falando de cinema, eu esteja louco para querer dar boas notícias, eu acho que as boas notícias precisam ser respeitadas, porque boa notícia hoje é sobrevivência, né? É a pessoa sair do hospital, é a pessoa estar bem de saúde, é a pessoa estar em casa, respeitando o ser humano, respeitando o isolamento, e aí a gente não entrar nas duras, dificultosas brigas do dia a dia, ou seja, sintonias de raiva o tempo todo correndo pelo mundo, e eu me policiando o dia inteiro para quando não ler uma notícia ficar possuído de raiva, de irritação. É difícil, são provas para todos nós. Os espíritos avisaram isso, eles falaram que isso ia acontecer. Quem está no momento espírita, eu estou desde os anos 80, final dos anos 80, eu me lembro no início dos anos 90, nas mensagens mediúnicas eram sempre: vocês precisam ser fortes com o futuro, o destino, né? E assim, as mensagens eram sempre de resiliência, né? De força. E aí a gente saía da reunião e falou assim: é um tsunami, né? Deve ser um terremoto. A gente sempre achou que eram catástrofes naturais, mas não, né? Os espíritos mentores estavam vendo as multidões reencarnando, ainda com traços de humanidade muito pequenos, né? Pessoas muito desumanas, muito insensíveis. Então essas pessoas precisam ser sensibilizadas, se não pelas mensagens diretas, precisam ser sensibilizadas com os exemplos, precisam ser sensibilizadas com os bons momentos que o nosso país vai voltar a viver. Então acredito muito que nesse momento o movimento espírita brasileiro é muito poderoso. Eu tive um privilégio enorme de conhecer, sei lá, hoje, eu brinco com o Divaldo, eu falei: eu conheço mais centro espírita que você. Ele diz: mas não conhece mesmo. Eu falei assim: é verdade, não conheço não. Mas eu falei só para brincar. Mas sei lá, umas 2 centenas de centros espíritas no Brasil inteiro me dão uma pequena noção de que nós somos aqui essa teia de luzes, essa teia de pequenas luzes conectadas, e essa teia de pequenas luzes conectadas às cidades astrais, aos colégios espirituais, aos hospitais espirituais. Então, essa pequena teia de luzes precisa, hoje em dia, mais do que nunca, sustentar espiritualmente esse país tomado aí por uma nuvem de prova, de expiação, de dores morais, né? Muita dor moral no nosso país. Então, eu estava relendo outro dia: é preciso que o mal chegue ao extremo para o bem triunfar. Então, gente, hello, chegou a hora, né? Não tem mais andar de baixo, sabe aquele filme O Fosso? Né? Não tem mais o andar de baixo. Não vamos resgatar os nossos valores com isso, com o que vocês estão fazendo. Vamos fazer live todo dia, sim. Vamos vivenciar isso com o respeito devido
mas com força, com resiliência. Nós precisamos disso, porque daqui 5, 10 anos, as sementes plantadas hoje vão estar sendo colhidas. O presidente da República do Brasil, de 2057, já nasceu. Já pararam para pensar nisso? Né? O presidente da República de 2060 do Brasil, de 2060, já nasceu. São crianças hoje, são adolescentes, são pessoas que precisam de bons valores, precisam de ética, precisam de resgate moral. Isso, mas as escolas estão falidas. As escolas são complementos, já dizia o professor Rivail, né? Você forma cidadão na escola e cidadão em casa, e homem de bem em casa. Então, enfim, me estendi aqui, me empolguei, fui além, mas estou muito grato com vocês, obrigado, parabéns pelo evento, minha querida amiga Carol, Boys and Girls, beijo para ela, beijo para vocês, André, mais uma vez, Laura, um prazer, Daniela, obrigado, que vocês estejam assistindo, estou nas redes sociais, tentando fazer rede social de ferramenta, já desativei as minhas notificações, mas outra coisa, vamos fazer rede social de ferramenta, não vamos nós sermos o produto. Vocês já viram, né, o filme Dilema das Redes? Quando você não tem produto, você é o produto. Todo mundo deve ver e refletir. E nós jovens, adorei o nós jovens precisamos fazer debates sobre o filme. Me convidem, quando eu puder eu participo. Eu, como jornalista, eu vejo rede social como ferramenta de comunicação, ponto. Sofro com o vício que ela produz, mas isso é algo que a gente tem que estar atento demais. Vida que segue, gente. Obrigado. Um beijão para vocês. Nossa, gratidão, Wagner. Muita gratidão rede social, mesmo. né? Twitter e Instagram. Esse número aqui é Instagram. Ó. Wagner da Cis 11. Eu aprendi a botar isso aí, porque vai dar mais... Que nem vocês aí, vocês botaram aí. Falei, isso dá... A galera segue. Mas é para a gente se comunicar. Tá bom? Certinho. Beijo grande a todos. Obrigado. Beijo, Wagner. Obrigado, gente. Gratidão. Um cheiro, Wagner. Vem pra cá, então, agora, esta menina maravilhosa. Vem pra cá, Carol Oliveira. Meu Deus do céu! Wagner é incrível, né? Maravilhoso. Então, Laura, Andrezito, a gente tem mais uma convidada maravilhosa. Mas, a gente está numa live de artes, né? Então, a gente está falando aqui de arte e tal. Então, trouxe um vídeo aqui de uma galera que mandou o vídeo pra gente passar aqui rapidão. Vamos ver aí. Tem uns vídeos que a gente recebeu tão maravilhosos, a gente está passando ao longo de todo o hackathon, vídeos aí incríveis que a gente recebeu. Então, produção, tá na agulha aí o primeiro vídeo?
Olá, amigos do Hackathon, esse evento tão bacana, cujo objetivo é encontrar alternativas para os grandes problemas que nos afligem. E um dos grandes problemas da humanidade é nós vivermos de acordo com um paradigma materialista. Como dizia Kardec, materialismo precisa ser combatido, afinal, ele contamina as nossas estruturas, os nossos relacionamentos, todos os sistemas da nossa sociedade. É preciso lembrar, como dizia Teilhard de Chardin, que nós não somos seres físicos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivenciando experiências físicas. E para ajudar a combater esse problema, nós trouxemos a arte, uma música que se chama A Alma Sou Eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, calma, a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade, a alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade a alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade a alma sou eu. Muito massa! Fala sério, fala sério. Só vídeos incríveis a gente recebeu, ainda não acabou, tem mais vídeos, mas antes a gente tem rufem os tambores, boys and girls, meninos e meninas, porque estamos aqui. Vocês sabiam que existe uma associação brasileira de artistas espíritas? Vocês sabiam disso? A Abrarte, e estamos aqui com a presidenta dessa associação maravilhosa que veio para enriquecer ainda mais o nosso hackathon. Então eu vou chamar aqui, recebam com muito carinho, com muito amor, com tudo que vocês tiverem no nosso coração aqui. Guana Kellemes, seja muito bem-vinda! Peraí, acho que seu microfone está mutado. Aê. Agora sim. Olá! Boa noite, meus amores. Não sei se Laurinha vai tomar a palavra, ou mesmo posso ir já fazendo meus cumprimentos. Que energia maravilhosa de vocês, viu? Carol, Laura, o André já está falando, a Dani fazendo a interpretação. Maravilhosa, viu? Estou muito feliz. Esses vídeos foram, né, maravilhosos. Parabéns aí pelo incentivo, pelas produções. O Instituto Arte Vida de Franca, um trabalho belíssimo, maravilhoso. Vários colegas nossos da associação estão lá à frente da tarefa. Edna, Matheus, Barbosa, Eneida. Então, realmente, fiquei emocionada com a dança das meninas, coreografia maravilhosa, de uma belíssima interpretação. E o César Tucci dispensa comentário, este é um gigante, né, da arte espírita, é muito bom ouvi-lo. E nossas considerações, né, sobre a participação do Wagner de Assis, eu estava aqui aprendendo, assistindo, né, com quem faz, com quem tem histórico, né, com quem tem propriedade de materiais, né, tão bem produzidos, né, ofertados para o mundo, como ele deu bastante ênfase, e com qualidade. Então, a noite está maravilhosa. Beijo para todos e beijo para todos que continuam acompanhando dessa maratona ao longo do dia. Vocês são incríveis.
Maravilhosa. Ó, vou deixar aqui você em ótimas mãos, viu, Guana? Tô saindo. Ok. Beijos. Arrasem. Arrasem. Daqui a pouco tem mais arte espírita. Certo. Beijo, Flor. Guana, então, assim, iniciarmos, né, querendo conhecer um pouquinho mais de você. Quem é Guana? O que é que você faz nesse movimento espírita que é, assim, pequeno aos nossos olhos e tão grande ao olhar da espiritualidade? Então, eu estou, né, na verdade, ajudando na diretoria da associação, da ABRARTE, Associação Brasileira de Artes dos Espíritos, fazer só uma pequena correção, que na verdade eu estou como vice-presidente, nosso presidente é Anderson, e a gente está tentando contribuir no fortalecimento, né, na união dos artistas, para que possamos vencer os empecilhos e as dificuldades que encontramos, para que não caiba espaço para o desânimo, e sim para a perseverança, para o progredir. Além disso, né, ao longo da história do Espiritismo, eu trabalhei há muitos anos com evangelização, depois com a juventude, sou piauiense, sou da Federação Espírita Piauiense, e temos um movimento de jovens do Piauí, vendo o jeito da Carol, diz, nossa, que energia boa, como me lembra, né, os encontros de jovens, essa vitalidade, né, que eu acho que soma infinitamente ao nosso movimento espírita. Então, juntando um pouquinho essas questões da evangelização, da arte, de todos sempre ajudando nos grupos de estudo, ESE, obras básicas, fazendo palestras, divulgando, então a gente está aí somando um pouquinho com o nosso tijolinho na obra de Jesus, o que é uma honra, viu? Eu sei que o nosso público é eclético, mas falamos um pouco mais especialmente aos jovens que estão começando, né, nessa tarefa do trabalhar, do servir. É uma honra muito grande sermos trabalhadores do Cristo. E os que continuam jovens com um pouquinho mais de idade, como a minha, adiante, que nós possamos olhar para trás com muito orgulho dos tijolinhos somados e que possamos fazer essa edificação do bem ficar cada vez maior. Então, mais ou menos no meu preâmbulo de apresentação, é isso. Guana, antes de iniciarmos aí para as perguntas em si, eu queria que você falasse um pouquinho da Abrarte, porque muita gente acaba não conhecendo, não tendo esse conhecimento da existência até mesmo da Abrarte, né? E o pessoal aqui nos comentários estava, inclusive, antes de eu passar para você, estava perguntando em relação à contação de história e dentre outras vertentes da arte. A gente recebeu uma quantidade de vídeos de vários tipos de arte, mas não chegou a ter vídeos enviados voltados para contação de história ou algo desse tipo, mas ficou em aberto para qualquer expressão artística, né, que tivesse a fidelidade doutrinária, esse viés da doutrina espírita, porém não chegamos a receber. Por isso, acabou não tendo algumas vertentes da arte espírita, da arte na doutrina espírita. Laura, antes de Guana falar da Abrarte, eu vou dar um pequeno spoiler para a galera que falou da contação de histórias. A gente está organizando para levar lá para o home office o grupo de contação de histórias que existe aqui em Lavras. Então, vai ter um home especial para essa área artística que é a contação de histórias. Um spoiler aqui para a galera. Então, deixa eu ver se eu não me perco, né? Eu acho que teve duas perguntas juntinhas, uma falar da Abrarte e outra falar, né, se eu tenho alguma percepção de por que talvez tenha tido menos inscrições, menos exemplos de determinadas linguagens. Então, a Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, ela foi fundada em 2007. Na verdade, ela é fruto do Fórum Nacional de Arte Espírita. Isso, no seu quinto ano de fórum, né, os artistas espíritas fundaram a Abrarte com essa intenção de fortalecer o trabalho e a união dos artistas. E ao longo desses 13 anos, nós estamos tentando somar esforços, somar experiências, compartilhar. Esse compartilhamento é fantástico, né? Quando você vê o outro, você vê as barreiras superadas pelo outro, você contra forças
para seguir com seus sonhos, seguir com suas determinações, mesmo com as intempéries, né, do meio externo. Então, a Abrarte, inclusive nós temos nosso site, www.abrarte.org.br. Lá vocês podem ter um pouquinho mais de informações, inclusive os nossos associados, que estão em 22 estados do Brasil. Somos atualmente mais de 200 associados, então talvez tenha um na sua região, na sua cidade, que pode falar com mais veemência, né, as suas impressões sobre estar nesta associação. Então, conhecendo nosso site, a Princesa Laura, né, está aí contribuindo conosco também, porque todo associado ele contribui, todo associado aprende, e é essa grande troca que faz com que estejamos cada vez mais ricos nos nossos propósitos, né, e nos nossos trabalhos. Então, sobre, não sei se foi uma pergunta, né, você citou um exemplo do que ocorreu e passou meio a consideração para mim. Então, realmente, algumas linguagens, digamos que elas sejam um pouco mais tímidas, mas às vezes, como você falou, às vezes eles podem estar isolados. Existem, como eu estou curiosa, anotei bem aqui uma marcaçãozinha, contação de história, vai haver, eu quero saber daqui a pouco o nome do grupo, o contato, vou acompanhar. Então, a nossa intenção é justamente auxiliar, né, unir essas pessoas, porque assim como existe um grupo atuando sozinho, às vezes tem um outro grupo de linguagem irmã passando por perrengues semelhantes e que se os dois se juntassem, trocassem ideias, ia ser aquele abraço coletivo virtual quando nós encontramos pessoas em sintonia com o que nós acreditamos. E esse é um dos propósitos da Abrarte. Então, se a gente acabar se unindo no epicentro, fica mais fácil de nos contactarmos. Inclusive, fica mais fácil das pessoas compreenderem, né, a existência. Então, com certeza, a questão da contação de história, inclusive no próprio trabalho de arte e evangelização junto à juventude, junto à infância, evangelização de bebês, tem trabalhos fantásticos no campo da evangelização de bebês, que envolvem musicalização, contação de história, e a gente, inclusive, neste momento, esta gestão, a nossa gestão de diretoria está com esse trabalho, nós fizemos o seminário, está tudo no nosso canal da Abrarte, se chama Abrarte Oficial. Nós temos, do mês de agosto, seminários integrados arte e espírito na evangelização, e nós percebemos isso, que existem trabalhos, mas eles estão um pouco soltos, um pouco localizados, e uma das nossas finalidades, objetivos, é unir para fortalecer. Então, eu fico na torcida, né? Acredito que terá nas outras oportunidades, nos próximos hackathons, com a divulgação, com a união, mais possibilidades de apresentações em diferentes linguagens. Muito bom saber sobre a arte. Eu mesmo estava me perguntando algumas coisas, mas você conseguiu elucidar bastante coisa aí para a gente. Mas, Guana, eu queria aproveitar a tua presença aqui, que você tem esse envolvimento com essa instituição, com essa organização. Como é que você percebe pelos associados, né? Como eu sou suspeito para falar dessa Laura Lins aqui, do Mundo Jovem Espírita, que você percebe desses associados em como o trabalho da arte espírita está dentro das casas espíritas? Qual que é a tua percepção em relação a isso? Você consegue falar para a gente de dificuldades que você sente dos artistas dentro da casa espírita, do que já se conseguiu alcançar, conquistar dos artistas dentro da casa espírita? Então, vou pegar a dica do Wagner e tentar fechar bem curtinha a resposta para conseguirmos trabalhar mais temáticas. De fato, um dos motivos dessa nossa união é nós ganharmos forças para seguir e estudarmos as nossas dificuldades e aprendermos com as experiências uns com os outros. E é muito comum o irmão compartilhar de dificuldades junto ao centro espírita, inclusive junto a uma federativa, depende muito das situações. Então, a gente costuma dizer assim que o embate não é um bom caminho, o diálogo tem que prevalecer, é necessário esse bom senso em saber ceder. Às vezes, aquele presidente daquela instituição, daquela centro espírita, ele tem uma visão um pouco diferente, não sei se o termo seria mais conservadora, mais recuada, e que se nós formos ver, fazer um parênteses maior, como fazia Wagner também, no Brasil nós não temos uma cultura artística forte. Então, eu digo sempre com os irmãos, tenhamos indulgência com aquele presidente centro espírita, que ali diz que não cabe violão, que não cabe bateria, que não cabe teatro, porque vai se ver qual foi o contato com a arte que ele teve ao longo da vida. Então, às vezes, o irmão diz, não pode dança. Aí você vai ver uma apresentação dessa de dança, duas jovens, eu conseguia ver irradiando energia
maravilhosas naquelas meninas. Mas aí, o que ele tem de dança? Ele tem recortes do que é dança. Dança, ele viu um comercial da dança do Faustão, e a pessoa fazia um rodopeio com a roupa estranha. Então, ele tem relampejos, ele tem recortes, então ele tem uma visão, às vezes, muito restrita do todo. Então, ele diz, não existe dança espírita. Dança não espírita, saia daqui. Sabe? Aquela coisa, vamos ser indulgentes, vamos mostrar pela qualidade, vamos vencer pelo diálogo, vamos vencer, né, o Wagner falando, é o trabalho, é a disciplina. Estejamos que, em algum momento, essa semente vai frutificar. E também, em alguns casos, por isso que eu digo que não compete o embate, porque às vezes é a textura daquela instituição, daquele órgão, daquele presidente espírita, mas tudo é rotativo, até nós, daqui a pouco vamos desencarnar e vão vir outros, com outras ideias, nossos trabalhos estarão fortes, lindos e com qualidade. Então, existe sim, André, algumas dificuldades, e sempre alguns irmãos chegam e perguntam, né, como fazer, né, então eu sempre coloco, né, vamos dialogar, vamos trabalhar, vamos apresentar material de qualidade, porque às vezes ele mesmo vai ouvir daquele que ele tem como referência, seja o palestrante, seja o Divaldo, seja o Haroldo, o reconhecimento, ele diz, rapaz, é mesmo, deixa eu dar uma olhadinha. E não é que é bom, e não é que eu fiquei mais tranquilo, né? Então, que nós tenhamos esse trato, né, para seguirmos, apesar dessas dificuldades que às vezes podem haver, que eu considero muito mais por desconhecimento que é por maldade. Então, eu sou má, eu não gosto de arte. Às vezes é ignorância, e a ignorância a gente cura com conhecimento, com cultura, né, com trabalho. Indo nessa mesma vertente que o André trouxe, o Matheus Lisboa perguntou aqui, né, nos comentários se tem algum projeto na Abrarte que busca justamente sensibilizar, informar e capacitar os dirigentes espíritas em relação à arte nas casas e no movimento espírita. Então, não teria um projeto com título especificamente, mas é uma das finalidades, né, da Abrarte. Então, a gente busca o diálogo sempre com o movimento espírita organizado, com a Federação Espírita Brasileira, com as federativas, e todos esses trabalhos que a gente tem junto aos polos nacionais, a gente sempre estende o convite a essas lideranças do movimento espírita, sobretudo os que já têm alguma formação, os que já trabalham com arte, mas estende o convite a todos aqueles que queiram conhecer. E, de certo modo, todo associado espírita, ele é convidado a fazer essa extensão na sua região. Ele é um convidado a fazer esse link, esse diálogo com a sua casa federativa, ou com o seu centro espírita, a sua região, de modo que a gente possa levar nós possamos quebrar, né, esses liames, essas arestas que possam estar dando esses entraves. Então, nós temos algumas publicações, né, inclusive temos o livro Arte no Centro Espírita, alguns têm disponível em estoque para venda no nosso site, outros a gente está trabalhando com tiragem de novas edições, mas o livro Arte no Centro Espírita é uma das tentativas, é uma publicação que fica, né, que você pode presentear o presidente do Centro Espírita. Olha, é real, existem pessoas disciplinadas, organizadas, trabalhadores sérios do movimento, e eles se unem, e eles estão aqui testemunhando, né, por meio de uma publicação, o quanto a arte pode somar, exatamente uma princesa, essa é gigante, essa princesa Laurinha, a Arte no Centro Espírita. E nós temos muito material no nosso canal do YouTube, Abrarte Oficial. Temos um estudo quinzenal, Arte e Espiritismo. E, assim, modéstia à parte, a gente deve ter passado, eu acho que da 80ª edição desse estudo, várias das temáticas que você imaginar, de dança, de teatro. Você terá muito material para ter argumentação. Você vai começar um grupo de teatro com a juventude. Aí, gente, eu já vi coisas absurdas. Exemplo de um diretor fala, não pode, porque daqui a pouco os jovens vão estar trocando de roupa aqui, no camarim, vão fazer um camarim no Centro Espírita. Ou seja, é um conceito que ele tem da vida. O que é que ele aprendeu sobre teatro? Ele aprendeu sobre teatro que é um montão de gente da vadiagem, porque no Brasil a gente não criou essa cultura, como a gente tem na Europa, da cultura dos museus. Lá eles não vão para a praia como a gente, lá eles vão para o museu, né? Então é uma outra cultura. Aqui, como as pessoas receberam esses recortes, então é necessário você ir, beber na fonte, né? Procura lá teatro, lá no nosso site do YouTube, você vai ver muita fundamentação. Quando falar com ele, você vai conseguir falar com mais propriedade.
Quer dizer que não é festa, não é zorra, não vai estar os jovens trocando de roupa. E estarão, ao contrário, né, se edificando, elevando seus pensamentos, criando novas memórias associadas a uma arte que tem todo um projeto, um roteiro, né, uma sequência, um encadeamento de ideias positivas que vão justamente culminar naquela apresentação. Mas ele tem todo o histórico, toda a preparação, toda a leitura do livro ou do script, do texto, né? Tem a disciplina, tem a reenergização, todo o grupo de arte espírita tem os seus mentores, tem a sua equipe espiritual. Então, conheço vários relatos de jovens em estados de depressão, jovens em condições, né, às vezes, espirituais muito difíceis, que encontraram na arte, na música, no teatro, na dança, essa revitalização. Então, é isso que nós temos que fazer chegar a esse dirigente espírita que não concorda, né? São esses exemplos que nós temos que fazer multiplicar e tocar o coração dos mais resistentes, conservadores, para não parecer, né, pejorativo. Excelente, perfeito. Muito, muito boa percepção. E, inclusive, né, Laura, a gente estava vendo no grupo que a gente estava anteriormente, porque a gente passou a tarde com 17 pessoas incríveis debatendo arte espírita. Muitas delas estão aí com a gente, passaram 3 horas debatendo e agora estão acompanhando a gente por mais 1h30. Muita gratidão pela presença de vocês, pela presença de Guana, enfim. Mas eu quero trazer um elemento que a gente debateu, que é um elemento extremamente prático. Um jovem, uma pessoa, tem uma familiaridade, tem um gênero artístico que ele toca profundamente a alma e essa pessoa quer, de alguma maneira, viver isso na casa espírita. Só que tem um problema. A casa espírita não tem uma equipe de artes, como você bem disse agora, eles não têm uma familiaridade com o gênero artístico, nenhuma casa espírita da cidade tem familiaridade, e na região também está difícil de encontrar. Como é que você sugere que essa pessoa que está querendo desenvolver, essa pessoa artística envolvida com espiritualidade, comece a desenvolver a arte dentro da sua casa espírita em condições como essa, que a gente, aliás, encontra com muita constância no interior dos estados, né? Entendi. Assim, eu só fiquei com a dúvida se no exemplo que você dá, que o colega já tem uma linguagem ou um estilo musical, se ele associa esse estilo musical a alguma resistência ou é a música como um todo. Porque, assim, a música, eu percebo que ela já tem uma abrangência, uma capilaridade maior. Então, talvez não tenha exatamente naquele ritmo que ele quer trabalhar. E o que eu falei da indulgência, vamos ceder um pouquinho. O centro espírita, supondo, né, cede um pouquinho, abrir um momento de arte bem curtinho, às vezes é uma música de 3 minutos, e você cede um pouquinho, não tocando necessariamente aquela música que você gostaria naquele ritmo, mas tocando a que tem, a que comporta no momento. Então, as duas partes cedendo, talvez você consiga um canal. Porque, assim, como eu citei, né, algumas linguagens ainda estão em construção, em fortalecimento, então são mais difíceis, por exemplo, da dança, né, espírita, ou alguns casos de teatro, mas a música eu percebo em especial que ela é um pouco mais bem vista, digamos assim, até para os mais resistentes e conservadores. Então, às vezes, há de ter, daquele universo não é possível, daquela cidade, um menos resistente. Então, às vezes, infelizmente, não é o seu centro espírita o menos resistente, então, às vezes, a gente tem que conhecer um pouquinho o outro e aquele que nos acolhe, que nos abraça. Então, eu sei que é difícil, às vezes, a gente tem que se distanciar daquele centro espírita que nos acolheu, mas se ele não tem identificação nenhuma, é cortada geral, com algo que é muito importante para você, então vamos tentar, peça a Jesus, coloque em suas orações, né, para que seja canalizado para essa outra possibilidade em que tenha pelo menos as brechas, em que você vai mostrando pelo seu trabalho, pelo seu projeto, ainda que tímido. Às vezes você quer abrir a doutrinária no seu centro espírita, sei lá, numericamente falando, tem um número maior, e aí as pessoas são muito pressionadas com o número, ainda, né, não só no movimento espírita, mas na nossa condição de mundo de provas e expiações. Então, não, na doutrinária é um momento muito sério, vá abrir a sopa. Vá abrir a sopa. Só tem os velhinhos que são acolhidos, ora só os velhinhos. Tem aqueles espíritos milenários nos corpos de idosos, tem os espíritos desencarnados, então você vai pegando brechas. Aí, de repente, vai ser tão agradável que vão dizer, olha, vai ter palestrante de fora,
vem abrir com o momento musical. Aí você olha assim, né? A gente tem essa gíria aqui no Piauí. Né? Quer dizer que agora você quer. Não, ninguém vai ficar trocando papo. Tudo bem, siga. Então, a minha dica seria essa: encontrar brechas, encontrar caminhos, mostrando, apresentando trabalhos, né, de outras pessoas também. Tem muito material que você pode indicar, e há de encontrar alguma pessoa, né, algum espírita, que vá dando essa oportunidade. Então, essa é a minha torcida. Fora isso, na internet, nas redes sociais, no nosso site da Abraste tem um e-mail de todos os associados. Veja se você encontra um associado na sua região, mande e-mail, se apresente. Mande e-mail no contato da Abraste, né, no nosso site tem o contato, conte sua situação, a gente vai ver o que a gente pode fazer. A gente, às vezes, não tem um associado naquela região, mas a gente conhece alguém que tem um trabalho importante, a gente tenta colocar você em contato com ele, e quem sabe a gente encontra um caminho. Oi, voltei aqui. Antes de irmos assim para a última pergunta aqui com a Guana, eu queria dar um exemplo disso exatamente que a Guana estava falando, de introduzindo a arte, por exemplo, na doutrinária, né, da Casa Espírita. Lá na instituição Espírita Humberto de Campos, que eu faço parte, nós temos especificamente uma doutrinarte, que é só voltada para a arte. A doutrinária todinha só de arte. A última que nós tivemos foi Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Que foi falando sobre as parábolas. Cada pessoa, pelo menos um representante de cada área da casa espírita, uma pessoa do tratamento espiritual, dos trabalhadores, uma pessoa do ESD, uma pessoa da evangelização infantil, da juventude. Cada um escolhia uma parábola para conversar um pouquinho, passar da forma mais acessível, sem slide, sem algo desse tipo, né? E além de música, do teatro que a gente teve, então, assim, foi uma coisa excelente, e a gente sempre tenta fazer esse hábito. Antes, a gente fazia muito só com o jovem espírita, né? O jovem, a criança, mas nas últimas, nós estamos inserindo cada vez mais os trabalhadores e frequentadores, quem quisesse também participar, para ter essa abrangência, né? E dentro disso tudo, a gente queria saber uma perspectiva, Guana. Como é que você vê a arte espírita, por exemplo, daqui a 10 anos? Então, primeiro eu queria parabenizar a sua casa espírita, que tem já esse fortalecimento tão grande, esse entendimento da grandeza, do quanto a arte pode edificar. E aí, fazendo até um preâmbulo, um recortezinho do que nós estávamos comentando, às vezes, quando eu falo que é muito mais por ignorância, né, por desconhecimento nesse sentido do que por maldade, nós temos uma leitura da arte, porque a arte do mundo, a arte que nós temos como exemplificação, ela muitas vezes é ligada aos excessos. Então, se nós vamos ver, e pesa, a minha formação também é em arte, gente, estou formada em arquitetura e artes plásticas. Na academia, na universidade, a gente vê muito, né, essa questão dos artistas que enlouqueceram, os artistas que se suicidaram, os artistas que foram para várias desordens, né, do campo, da moral e da mente. Então, às vezes, o irmão só tem aquela referência. Então, quando a gente chega e diz que a arte equilibra, mas a arte equilibra conversa. Os exemplos que eu conheço é o artista tal, aquela jovem de tantos anos que aconteceu isso. Então, pesa sobre os ombros da arte ainda um passado de muito desequilíbrio. Então, você imagina que nós temos que ter um trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado, para revertermos e contrabalancear esse histórico que pode ter sido feito, inclusive, por muitos de nós, artistas espíritos, que estamos agora tentando trabalhar apenas na retidão, no caminho do bem. Então, por isso que eu digo, gente, vamos ter indulgência, porque a leitura equivocada muitas vezes se dá por alguns recortes reais existentes. Então, feito esse preâmbulo, a sua casa espírita, no caso, ela já conseguiu entender que, ao contrário do que pode parecer, de que a arte desequilibra, não existe a arte, porque a arte ela é neutra, ela é como dinheiro. Você tem aqui o dinheiro, ganhou na Mega Sena. Você pode ser uma pessoa super feliz, filantropo, fazer projetos sociais, uma família super equilibrada, você pode perder tudo em 6 meses, ficar endividado, entrar em depressão e a família toda lhe abandonar por desgosto. Então, o dinheiro é neutro. A ciência é neutra. Com a ciência, você pode fazer uma arma bélica
e destruir uma cidade, uma população, você pode fazer a cura, né? Descobrir ou se esforçar pela cura da malária, da AIDS. Então, a ciência, meu Deus, a arte também. Com a arte, você pode se levar para os excessos da vaidade, da vida da noite, das drogas, tantos desalinhos, você pode pegar a arte para elevar, para buscar o contato consigo mesmo, com suas memórias de espírito, né? Ajudar a equilibrar o outro, a levar essa mensagem de amor, né, que a arte pode levar também. Então, dentro dessa neutralidade da arte, a gente vai buscar essa parte boa, a arte que eleva, a arte que edifica, né? Então, essa é a minha perspectiva otimista, né, de quem está torcendo por esse contrabalanceamento, né? Então, digamos que estava um pouquinho desprivilegiado, os exemplos negativos estavam ganhando, aí a gente vai num contexto, inclusive, de regeneração do planeta, que a Terra precisa de nós, jovens, trabalhadores, artistas, né, evangelizadores, para ajudar nesse momento de transição planetária. E as artes, a música, a dança, o teatro, a contação de história, todas as linguagens podem ajudar nesse processo de regeneração do planeta, elevando os pensamentos, as vibrações, né? E o artista, na verdade, nós sempre tratamos muito com isso, lidamos muito com isso. Ele está, na verdade, tratando a si próprio. Alcançar o irmão são outros 500, mas ele já o alcançou. No momento que ele dedicou aquele final de semana para o ensaio, para a apresentação, uma coisa que ele podia estar com um comportamento totalmente diferente, negativo, ele está voltado para o bem. Então, o artista espírita, ele é o primeiro beneficiado. Aquele grupo de jovens lá da juventude que está trabalhando numa peça, numa esquete, numa música, o início de uma banda, eles já são os primeiros beneficiados. E aí tendem, né, pelo sucesso do trabalho, a alcançar o irmão, né? Então, quer dizer que já frutifica. Então, essa é a minha torcida, né, que a arte espírita esteja cada vez mais forte. Como eu sei que nosso tempo está terminando, eu dei uma passeada aqui, eu estou com o notebook embaixo, em algumas perguntas das pessoas, eu vou comentar aqui, as pessoas perguntando como que eu vejo a importância, como que estão nas federativas, né? Então, eu vejo que esse esforço, né, de nós estarmos fortalecidos, né, propiciará momentos cada vez mais sólidos, em que a arte pode contribuir. A arte vai contribuir nesse processo de transformação do planeta, seja arte espírita, não seja arte espírita, né? Então, nós vemos que ao longo, né, desse processo de adiantamento do espírito, os nossos comportamentos, os nossos produtos, entre aspas, as nossas obras de arte, elas vão refletir também esse adiantamento. Então, quando a gente vê assim, mas você está viajando, você está otimista demais, porque o que a gente vê é o funk tal, sei lá, o rap da ostentação, alguma coisa. De fato, quem disse que seria fácil nossa transição planetária? Sabe quando você está fazendo faxina na casa? Se alguma visita chegar no momento da faxina, ou decepção, é tudo de cabeça para baixo, você virou o sofá para limpar, afastou a geladeira. Então, esse momento a gente vai ver coisa, meu amigo. Porque nesse momento de regeneração do planeta, né, de transição, é dada a oportunidade para muitos espíritos em condições extremamente diferentes. E eles trazem, inclusive para aquele que tem algum campo na atuação, da música, do cinema, do desenho, né, eles vão transbordar. Então, que a nossa arte, que edifica, que eleva, possa contrabalancear com tudo isso. Então, a minha perspectiva é que o movimento de arte espírita estará mais forte. E a gente vê, o colega perguntando aqui no chat sobre as federativas, gente, o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, o último, foi fantástico os momentos de arte, foi um trabalho encadeado, desde o primeiro dia ao último dia, tinha toda uma história sendo contada. O Congresso de Goiás, nossa senhora, tinha arte do início ao fim, as meninas Goiás trabalham muito também da evangelização. Então, eu citei só 2 exemplos que vieram bem rapidamente, mas muitos irmãos já reconhecem, inclusive no movimento organizado, nas federativas, e a tendência é, quanto mais qualidade, quanto mais diálogo, quanto mais resignação, indulgência nós tivermos uns com os outros, mais nós vamos encontrar esse caminho para que a arte possa somar cada vez mais aí na nossa caminhada.
Guana, a gente agradece demais a possibilidade de ter você aqui, compartilhando um pouco das suas experiências, das suas reflexões e também das experiências e reflexões enquanto integrante da Abrarte, que, assim, eu faço ideia de como deve ser um momento de educação do espírito, né? Estar dentro de uma instituição dessa e poder aprender e ajudar os irmãos que estão nesse momento desenvolvendo o seu gênero artístico. Então, a nossa gratidão pela tua presença aqui hoje conosco, por refletir sobre a arte espírita. A gente deseja para você, também para o Wagner, que esteve aqui conosco, muito sucesso nos projetos futuros, que Jesus, a espiritualidade de amiga, possa iluminar, possa inspirar e intuir vocês demais. Agora, infelizmente, a gente tem aquele momento chato, que é o momento de começar os acordes finais. Faço questão de falar acordes finais, adoro. Ok. Acordes finais. E aí, por isso, eu vou pedir a você, então, para fazer as suas considerações finais. Então, vou reforçar a minha parabenização no trabalho de vocês, energia maravilhosa, fico super feliz, né, como eu falei, ter um pezinho na juventude, na evangelização, então acreditamos demais, né, em todo esse trabalho. O exemplo de Wagner é muito feliz, né, ele comentando que o presidente do Brasil de 1965 nasceu, né, muito possivelmente já nasceu, e talvez esteja num centro espírita, esteja numa juventude, né, então, cercado do quê? De que incentivos, né, esse irmão está sendo. Então, a contar pelo trabalho de vocês estão mandando maravilhosamente com seus tijolinhos. Você falando da oportunidade que eu tenho de participar junto à diretoria da Abrarte, vocês também estão de parabéns, porque é uma grande responsabilidade, né? Cada qual na sua abrangência, mas é sempre uma responsabilidade divulgar e fazer o trabalho prosseguir. A gente costuma dizer que toda obra que acontece aqui, né? Isso a gente, que eu digo, a própria literatura espírita, em várias oportunidades você tem esse ensinamento. Primeiro nasce no mundo espiritual, depois se concretiza aqui. E para que isso ocorra, precisa de alguém na matéria. Então, por isso que eu digo, é uma honra, vocês também estão de parabéns, com certeza esse projeto iniciou-se, como todos os outros projetos do bem, no mundo espiritual, e precisava de braços para que viesse para a nossa concretização na matéria. E eu vou parodiar um amigo que sempre fala, mãos à obra, porque a obra precisa de mãos. Então, que nós estejamos unidos, a juventude, junto com a arte, né? Junto com todas as correntes do bem, Ragaton, eu nem conhecia, gente, Ragaton, olha como eu sou uma pessoa. Por isso que eu digo, muitas vezes, gente, é ignorância, não é a maldade. Então, fiquei muito feliz de saber que já conseguiu se trazer para o movimento espírita, né, essa ideia dinâmica do Ragaton. E quanto ao incentivo à arte, né, nós estamos aí no nosso movimento da Abrarte, conheça o nosso site, conheça o nosso canal no YouTube, eu acho que eu já falei, né, mas eu vou repetir, se chama Abrarte Oficial. Participem dos grupos quinzenais que tem de estudo, às quintas-feiras à noite, né? Então, que nós possamos nos vermos aí nos caminhos da vida. Fiquei muito feliz com os vídeos das meninas, depois eu estou curiosa, mas eu tenho mais contato com a Laurinha, mais provável saber dela os outros vídeos que chegaram. A gente gosta de saber, né, dessa capilaridade do quanto a arte espírita fervilha. Eu acho que o termo é esse, gente, fervilha. Você fica sabendo cada notícia boa, né, das pessoas trabalhando fora do Brasil, muita gente no Portugal, Canadá, Estados Unidos, né? Então, que nós possamos nos antenar, nos sintonizar, nos fortalecermos, porque, de fato, cada qual pode contribuir, né, com a forma que mais lhe é natural, e é isso que Jesus espera da gente. Como diz Chico, Jesus não pede que nós tenhamos que subir o Everest, né? Pede que sejamos caridosos, que sejamos disciplinados, que sejamos úteis, né, ao nosso planeta. Então, parabéns por darem utilidade a esse dia, por estarem conectados. Quem está aí firme e forte, muito obrigada por sua participação, por estar acompanhando. Beijo no coração de todos. Guana, novamente, gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho sobre a arte e a doutrina espírita, todo o trabalho que não só você, mas todo mundo que está envolvido na Abrarte executa. E gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco, um grande beijo a todos vocês.
Continuem trabalhando aí na arte Laura, e na doutrina desculpa espírita. te cortar, mas agradecer também a nossa querida Daniela Klemp, que está aqui com a gente hoje na interpretação de Libras. Nossa gratidão a ela também por essa oportunidade de estar aqui conversando de uma maneira tão ampla, tão bonita. Gratidão, Daniela. Gratidão mesmo. Gente, então, nós vamos encerrando a nossa live sobre arte e espiritismo por aqui. E lembrem que temos aí uma outra live, certo? Que é do encerramento do nosso hackathon. Então, assim, quando encerrar aqui, corre para a próxima live, porque vai estar ali todo mundo falando um pouquinho sobre todas as nossas categorias de hoje, dando aquelas considerações finais, os nossos acordes finais, como o André bem citou aqui hoje. Então, gente, um cheiro para todos vocês, um cheiro, Guana, André, muito obrigada, Dani, muito obrigada também, e até o nosso próximo home office e a nossa live agora de finalização do hackathon. Um cheiro, gente! Tchau, amores. Fiquem com Deus.